O uso de drogas se transformou num problema social e de saúde pública. Tema constantemente debatido e recorrente, muitos são da opinião de que na via que trafega o uso de entorpecentes está o aumento do índice da criminalidade. Outros tantos não atrelam a dependência química aos altos índices de cometimento de crimes. Esses defendem que é preciso conhecer a causa, mensurar suas consequências e começar a traçar um planejamento estratégico, onde o aparato estatal dê suporte para o tratamento. A Secretaria de Estado da Saúde, para atender às normas de Política Nacional de Saúde Mental, implementada pelo SUS, havia prometido para o segundo semestre de 2015 a implantação de uma unidade de acolhimento para tratar exatamente os dependentes químicos em Boa Vista, com previsão também de unidades no interior do estado. No entanto, o que vemos é que até agora a promessa não foi cumprida e os poucos serviços oferecidos pelo poder público ainda são tímidos e incipientes. Na causa do tratamento ao dependente químico, temos de concreto algumas instituições privadas que pouco ou nenhum auxílio recebem do poder estatal, que realizam trabalhos com resultados eficazes, mas que muitas vezes não conseguem ir adiante por falta de apoio. E diante de tantas dificuldades e falta de compromisso com a implantação de políticas públicas sérias que auxiliem no combate ao uso de drogas, vemos famílias sendo destruídas, a criminalidade aumentando e a repressão como saída mais rápida e eficaz. E a gente questiona, até quando? Para discutir sobre o assunto, nós temos presentes em nossos estúdios o coordenador responsável pela Fazenda Esperança em Roraima, senhor Luciano Figueiredo. E também nosso outro convidado é o psicólogo Alex Brito. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, é bom estar aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito obrigada. A gente encerrou a nossa crônica, o nosso editorial, fazendo um questionamento. Na opinião, na visão de vocês, a repressão seria a maior saída para combater esse problema de saúde pública e um problema social? Por favor. Posso começar? Ok. A drogadição, o problema do envolvimento de uma pessoa, na verdade, vamos tratar o problema da sociedade com as drogas, né? Ela é um problema que envolve tanto questões de saúde, é uma questão de saúde, é uma questão social, como vocês colocaram, e também uma questão de segurança, uma vez que você tem uma série de pessoas com comportamentos alterados, provocando ou se envolvendo em delitos, né? Muitas vezes causando prejuízo, né? Ou até mesmo prejuízos materiais, ou até mesmo prejuízo à própria vida de outras pessoas. Então, é um problema realmente que afeta e desestrutura profundamente a sociedade. Considerar a repressão apenas como o principal fator para tentar acabar com esse problema é você ir apenas no último nível do problema, ou seja, é você apenas tentar tratar algo que já está acontecendo, algo que já está trazendo danos, né, para o indivíduo, para a família e para a sociedade de uma forma geral. É um dano progressivo. E tentando ir fechando um pouco os olhos para as causas. É o famoso tentar remediar ao invés de prevenir. Então, realmente, a punição e os mecanismos de repressão já tratam o problema já no final da linha, né? Já tratam o viciado ou o drogadido com já perda da sua capacidade de decisão, de tomar uma decisão. É o deixar acontecer para tomar providências. Ok, já ocorreu o dano, né? Já se estendeu o dano e o dano está tentando se tratar aquilo que já se instalou. Agora, como que nós vamos atacar outras partes do problema? A questão é a prevenção e a promoção de saúde. Eu acho que nós podemos, né? Nós vamos centralizar o nosso programa hoje em cima dessas questões, além de discutir também se realmente essas práticas que estão sendo feitas hoje pelo poder público, elas estão realmente surtindo o efeito, pelo menos desejado. Será que realmente está tendo uma correção
do comportamento dessas pessoas que estão praticando esses delitos dentro das prisões? Será que realmente as pessoas estão tendo algum tipo de recuperação ali dentro, ou será que elas estão piorando ali dentro? É verdade, o sistema prisional é uma grande problemática, mas eu vou insistir também na repressão como saída para esse mal, porque é considerado mal. E o Luciano, ele pode também contribuir com bastante propriedade, né? Ele hoje é coordenador da Fazenda Esperança, mas vivenciou a condição de dependência química, não é isso, Luciano? Isso, eu vivi na pele isso, né? 11 anos, né? A dependência química, no qual eu pude me encontrar, né? Há 10 anos atrás. Isso. Então, eu vejo que a repressão, né, eu dou toda a razão, eu concordo com o Dr. Alex sobre isso, porque a repressão é medicar o doente. Eu acho que o trabalho tem que ser feito na prevenção. Né? A prevenção, eu acho que é o caminho, porque repreender não é a solução. Tanto que a gente está o Estado ele se encontra nessa calamidade que se encontra aí, né? Por causa disso, porque pela repreensão. Então, hoje a gente vê, o sistema prisional ele é precário, ele não reeduca ninguém, né? Não ressocializa ninguém, né? Então, a gente vê, basicamente, pelos índices aí, né? Que a gente não vê situação, resultado nenhum com a repreensão. Aí, a cada dia, só piora. A cada dia. O Estado, hoje, você percebe-se que hoje a gente temos pessoas, verdadeiros zumbis, pessoas que a todo nível de nível social, ou moradores de rua, ou pessoas de classe média alta, que viraram mendigos, que estão vivendo em áreas aí jogadas como mendigos, com verdadeiros zumbis, vivendo em função disso. Por quê? Porque não se tem uma prevenção. O negócio está solto mesmo. E aí nem a repreensão eles não dão conta, porque o Poder Judiciário, né, o Legislativo, esses poderes, eles não têm, eles não estão conseguindo dar conta do recado. Então a gente vê a cada dia que passa, cada mês que passa, aumentando. Eu acho que as comunidades terapêuticas que tem no Estado, né, não tem o apoio, né, do poder público. A gente está fazendo as coisas com próprias mãos, somos voluntários, né, não temos ajuda de nenhum desses poderes. E nós estamos fazendo isso, trabalhando, a gente fazendo a prevenção, trabalhando lá também no tratamento, já é o ponto final, lá que poucos chegam lá até pedir ajuda, né, são poucos. Eu acho que são 10% daqueles que chegam até uma comunidade terapêutica para pedir ajuda. E aí a gente acaba sofrendo isso, porque o Estado de mãos atadas, né, braços cruzados, e não faz nada, e isso só aumenta. Mais de braços cruzados do que de mãos atadas, isso, não é? Braços cruzados, mais não querer, isso, não é? Mas daqui a pouquinho a gente fala especificamente sobre o trabalho da Fazenda Esperança. Vamos retroceder um pouquinho. Teria algo para se motivar um indivíduo chegar à situação de dependência química, ou são vários fatores? A dependência química ela é multifatorial. Ela envolve fatores culturais, né, sociais, familiares e fatores até mesmo de personalidade e até mesmo fatores neurofisiológicos. Vou começar com esse neurofisiológico, por exemplo. Tem pessoas que experimentam uma droga pela primeira vez, ou qualquer tipo de substância que provoque alguma alteração na sua capacidade de percepção da realidade, e normalmente isso começa com o álcool. Tem pessoas que experimentam o álcool pela primeira vez e sentem uma sensação prazerosa. E aquilo ali vai incentivar o uso contínuo daquela substância. Tem outras pessoas que não. Por exemplo, quando experimentei pela primeira vez cerveja, eu detestei. Então eu só comecei a beber porque os meus amigos me chamavam para beber, mas eu detestava. E ainda continuo detestando. Mas é uma experiência muito subjetiva. Tem alguns organismos que, ao entrar em contato com determinadas substâncias, sentem um prazer imenso. Então, você pode ter uma pessoa com nenhum histórico de problemas familiares, pessoas com nenhum problema de personalidade, nenhuma influência negativa, né? Porque muitas pessoas entram nas drogas por influências sociais, se envolvem com más amizades, e, de repente, estão ali se envolvendo. Por quê? O organismo reagiu de uma forma
que nem a própria pessoa esperava que aquilo lá fosse tão prazeroso. E a partir daquela primeira experiência, né, dentro dessa questão neurofisiológica, pessoal, uma estrutura nervosa, neurológica, individual, que lá vai definir completamente qual a relação daquela pessoa com aquela substância. Então, é realmente um problema extremamente complexo, que passa tanto, como eu falei, né, por essas questões individuais, de como é que aquela pessoa lida com aquela substância, quanto questões familiares. Esse é um outro problema também que está empurrando muitos jovens, até crianças mesmo, né, para a droga, para o envolvimento com pessoas inadequadas e tentando suprir uma falta, uma carência que a família não está mais conseguindo suprir. Tem problemas, questões sociais, onde determinados grupos ou parcelas da sociedade são marginalizadas desde que nascem. Então, a partir do momento em que você tem as minorias, que não são tão minorias assim, né, como os negros, índios, homossexuais, você tem as minorias, qualquer minoria étnica ou minoria social, essas minorias elas são meio que excluídas da sociedade pintada pelos programas de televisão, pelos comerciais de televisão. Então, aquela exclusão, a própria pessoa ela percebe que ela está à margem da sociedade. Então, a partir do momento em que ela se sente marginalizada, ela vai começar a ter uma maior probabilidade de se envolver também com comportamentos marginais, comportamentos marginalizados, se envolver com pessoas ou em situações ou envolvendo com substâncias que causariam prejuízo, né, para a sua saúde e o seu desempenho social. Problemas familiares, problemas sociais. Nós temos um Estado realmente incompetente no sentido de fazer políticas realmente eficazes e eficientes para não apenas a prevenção, mas também para a promoção da saúde, evitando que não apenas grupos de ricos, mas qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa tenha um esclarecimento mais adequado a respeito dessas drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Então, juntando tudo isso num caldeirão, nós temos uma mistura muito explosiva. Eu diria que é algo complexo, né? Mas precisa ser enfrentado com muita seriedade. Em todas essas áreas. Concordo. Luciano, qual foi o seu primeiro contato e como aconteceu durante 11 anos, você bem disse, né? O meu primeiro contato, né, como foi falar assim, eu não era uma parte assim, a minha família marginalizada. A minha família, eu sempre tive tudo na minha família, estudei em bons colégios, né, nunca faltou nada para mim, e eu conheci a droga através da curiosidade, né, como foi falado, o amigo convidou, né, embora não, experimentei vários tipos de droga, não me identifiquei, não gostei, né, mas quando eu experimentei a cocaína, aquilo para mim foi um tudo, assim, vamos dizer, um amor à primeira vista, né, eu posso falar assim, porque eu me identifiquei, porque eu não ficava bêbado à noite, eu dançava a noite toda, não dormia, né, e passava a noite todinha na festa, e aquilo para mim, eu achava que ia me fazer bem, porque eu era tímido e tudo, e acabei usando a cocaína para tirar a timidez, né, usar aquilo para acabar me escondendo, né, e achava que era algo assim, que não viciava, tinha um raciocínio, quando eu quiser parar eu paro, e na verdade não foi. A verdade não é essa, Não né? é essa, um caminho que me levou ao fundo do poço, né, não conseguia mais estudar, interrompi meus estudos, né, não conseguia mais trabalhar, porque depois a droga já fazia parte da minha vida, e eu insistindo, não, quando quiser parar eu paro, eu não sou viciado, mas quando eu cheguei ao fundo do poço, que eu olhei para trás e vi a minha situação, olhei para dentro de mim, fiz um exame de consciência, e vi o que a droga já estava fazendo comigo, quando eu tentei parar, eu não consegui mais. Quando você quis parar? Quando eu quis parar. Exige uma disposição, sim, não é? Com certeza. Então eu não consegui mais. E aí eu pude declarar assim, eu perdi para a droga. Foi esse o meu pensamento. Foi quando eu entrei em contato com a minha família, não estava mais no estado onde eu morava, pedi ajuda porque eu não aguentava mais, né? Pensei várias vezes em cometer suicídio, mas não tinha coragem, né? Então chegou um certo ponto que eu peguei uma grande quantidade de droga
e me tranquei num quarto e eu falei, eu vou usar aqui até eu pegar uma overdose e morrer. Né? Foi esse meu pensamento. Então, fiquei 2 dias trancado num lugar, usando. Né? Então, quando eu tive a primeira crise, que não foi overdose, porque a overdose você não volta, foi a primeira crise, aí eu abri meus olhos e falei assim, se Deus realmente existe, eu fui pela espiritualidade. Né? Eu falei, a única saída, eu sou um testemunho vivo disso, que eu falei, se Deus existe realmente, me mostra um caminho, porque eu perdi. Eu perdi para a droga. E foi passando aquela ânsia e tudo, e foi quando eu pedi ajuda da minha família. Né? E me apresentaram a Fazenda da Esperança no ano de 2007. E lá eu tive um reencontro pessoal com Deus. Que bom que você teve família para apoiar, não é? E uma instituição para acolhê-lo também. Agora, eu perguntaria, doutor, a gente inclusive já tratou no programa sobre suicídio, né? E existem dados efetivos, procedentes, de que o suicídio ele também tem como fato gerador o uso de drogas ilícitas, né? E a depressão. Eu perguntaria, a depressão leva ao uso de entorpecentes ou ao contrário, ou os dois? Ok. O Marcelo, vou pegar uma fala Luciano. dele. Perdão, Luciano falou uma coisa, vou pegar a fala dele, um pedaço muito interessante. Ele diz que a droga se tornou uma parte da vida dele. Né? E ela começa assim, ela começa com uma parte, depois ela se torna uma parte importante, depois ela vai se tornando a parte mais importante. Então ela é uma usurpadora, ela vai tomando conta da vida da pessoa. Saber se a relação entre depressão, uso de drogas e suicídio é extremamente complexo nós falarmos sobre isso. Por quê? Porque normalmente uma pessoa deprimida, ela já tem mais propensão a entrar em contato com substâncias entorpecentes, né? Qualquer tipo de droga. A droga, ela já está, digamos assim, faz parte da nossa vida, nós queremos ou não, querendo ou não querendo. Nós fazemos uso de diversas drogas, né? Drogas através de medicamentos, tem muitas pessoas que usam medicamentos psicotrópicos, né? Através de receitas psiquiátricas. Tem medicamentos para alívio da dor, né? São os analgésicos, tem pessoas que são viciadas em analgésicos. Tem pessoas que são viciadas nas drogas lícitas, né, que são o cigarro e o álcool. E tem as drogas ilícitas, né, pessoas também que acabam se deixando dominar por essas drogas. A questão é a parte da nossa vida que essa droga está, que essa substância está controlando. Então, como eu estava dizendo, droga, todo mundo tem contato com ela. Já faz parte da nossa vida, é uma parte da nossa vida. Agora a questão é, que parte da nossa vida essa droga está fazendo parte? Se é realmente eu estou controlando o uso dessa droga, ou se essa droga já passou a ter um controle sobre mim. Quando a droga passa a ter controle sobre a pessoa, existe aquela fase de toda doença, né? E a drogadição é uma doença classificada pela OMS como uma doença psiquiátrica, né, psíquica. Existe a fase de negação. Então, o Luciano pode estar falando isso mais apropriadamente. Eu tenho controle, né? Eu paro quando eu quiser. Isso é uma negação. Eu não sou um viciado. Entende? A pessoa ela não consegue parar, mas ela cria a ilusão. Ela tenta se autoconvencer. Exatamente. Mas só que, quando essa pessoa, um dia a ficha cai, o sofrimento que essa percepção causa na pessoa, de que ela perdeu o controle da própria vida, é um sofrimento psíquico muito grande. E algumas pessoas veem no suicídio como a solução final e máxima para aquele sofrimento. Ou seja, acabou a fase de lua de mel, aí entra a fase de lua de fel com a droga. Lamentavelmente. E aí aquele conflito, porque a pessoa vê o mundo interno e externo dela desmoronando em cima de algo que ela não consegue mais parar. E alguns encontram no suicídio essa alternativa. Com relação à depressão, que também é um fator que aumenta a possibilidade de suicídio e também aumenta a possibilidade do envolvimento daquela pessoa com o uso
com o uso de entorpecentes ou qualquer outra substância, eu não arriscaria dizer que tem uma relação direta. Sim. Entende? A droga necessariamente com a depressão e o suicídio. Eu precisaria de ver estudos mais aprofundar mais sobre no isso, assunto. entende? Porque realmente é uma mistura, assim, tudo indica que sim. Mas a verdade é que é um debate bem interessante de interesse público, seria até redundante, né? Infelizmente, a gente lida com o fator tempo, e eu tenho muitas perguntas ainda a fazer, discutir com vocês. Vamos falar sobre a responsabilidade que deveria ser do poder público, e pelo menos aqui em Roraima a gente percebe uma ausência, né? Vocês têm conhecimento da promessa, como a gente bem pontuou durante a crônica, da casa de acolhimento mantida pelo poder público? Infelizmente, não é uma realidade hoje em Roraima, não é? Como o Luciano falou muito bem, existe uma inapetência do Estado em realmente tomar uma atitude mais drástica e mais efetiva com relação a isso. E quando eu falo Estado, eu não estou me referindo apenas ao nível estadual. Eu estou falando todos os níveis. No âmbito nacional. A nível federal, a nível estadual e também a nível municipal. Existe uma negação, digamos assim, do problema. Né? As pessoas estão pensando que o problema não é tão grave assim, sendo que nós temos uma legião de zumbis aí, né? De mortos-vivos andando pelas ruas, com cérebros já com lesões permanentes, né? Que dificilmente você vai conseguir fazer aquela pessoa ser reintegrada novamente à sociedade. Então, ainda se está discutindo se faz ou não a internação compulsória dessas pessoas, sem antes discutir aonde que vai se internar essas pessoas. Será que tem estrutura realmente para receber essas pessoas? E é uma quantidade de pessoas que está aumentando cada vez mais, né? Assim como está aumentando, aparentemente, a quantidade de doentes, de uma forma geral, todas as doenças, e o SUS, a saúde pública, não está acompanhando esse aumento da mesma proporção. Então, é algo assim que é extremamente preocupante e extremamente frustrante, porque nós temos estratégias a nível de Ministério da Saúde, programas, projetos assim, no papel excelentes. Mas, na hora de transformar esses programas em algo realmente, uma realidade efetiva, concreto, falta, às vezes, vontade política. Não chegam a ser colocados nem em prática, nem testados sequer. Mas, Luciano, você sente na pele, não é? Essa falta de ação e atitude do poder público. Sim. A Polícia Militar, até ressaltando, eu tenho um trabalho, né, através do PROERD, o Coronel Egberto está na frente lá, mas... É de prevenção, de não é? De prevenção. Que é muito bem-vindo, é muito plausível esse trabalho. Só que tem uma equipe de 10 policiais para a população roraimense, né, pela capital de Boa Vista, pela população roraimense. Né, tendo em vista o que foi colocado, né, antigamente, na minha época, ainda existia muito isso, começo, né, durante e o fim de poço. Agora, existem drogas que você usa 2, 3 vezes e você vicia. Existe um Oxy aí, que você usa, com 6 meses você é totalmente... Né, você está sendo destruído moralmente, fisicamente. Né, é por isso que essas pessoas estão se tornando, né, verdadeiros zumbis, por causa dessas drogas. E cada dia que passa, surgem outras drogas que... E aí você vê que não tem um combate, não tem o poder público, ele não tem nenhuma ação, né, pelo que eu saiba, que a gente, só se for algo que for novo, porque não tem nada que possa diretamente, né, combater isso. Não tem. Então é algo assim preocupante mesmo, que a cada dia que passa, né, piora. Então, se a gente não abre os olhos, né, não entra um debate, uma discussão através disso, para que a gente chegue a um ponto e tentar alertar as autoridades para que abram os olhos, né, vai piorar. A situação, a cada dia que passa, piora. A cada semana que passa, você vai ter uma pessoa nova que conheceu a droga, usou, viciou, que não é, mas como eu falei, isso é bem claro, eu usei 11 anos para chegar no fundo do poço.
Ou seja, está falando com propriedade. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre como funciona o trabalho na Fazenda Esperança. A Fazenda Esperança, ela é um método, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida, tem um carisma próprio, reconhecido, teve reconhecimento pontifício, né? Agora há pouco tempo do Vaticano. A gente tem um carisma próprio, um estilo de vida. Esse estilo de vida colocado em prática, para aqueles que se identificam, acabam se encontrando, assim como eu, né? Como eu e mais de 70 mil pessoas passaram pela Fazenda e que conseguiram voltar ao convívio familiar. Foram Isso. e outros são dependentes químicos, sim. Estão em fase de recuperação. Isso. Como chegam à Fazenda? Como entram? Para entrar na Fazenda, eles precisam, porque lá é voluntário, né? Existe uma meta de 1 ano, o processo dura 1 ano, que eles precisam escrever uma carta de próprio punho, dizendo por que querem ir para a Fazenda. Essa carta é a comprovação que eles estão indo voluntariamente. E aí lá dentro da Fazenda, eles têm uma triagem, né? E são 3 casas acolhidos lá. E aí cada casa é uma etapa, né? Eles precisam passar por toda essa etapa durante 1 ano. Muitos desistem, né? 70% acabam desistindo. Mas aqueles que conseguem terminar o ano, né? 70% deles conseguem se encontrar e voltar para o convívio normal de sua vida. Assim como eu e como milhares de jovens. Então a Fazenda da Esperança, ela é voluntária, né? Aqueles que estão lá estão internos voluntariamente, estão lá porque querem, né? Não existe medicação, porque todos que entram com uma série de exames, né, pelos profissionais, lado psicológico, lado psiquiátrico, lado dentário, lado médico. Então, eles entram pronto, passa pelos profissionais, e os profissionais dão um laudo dizendo que eles estão aptos a ficar 1 ano lá dentro. Então, por isso que nós não usamos remédio, automedicação, não existe. Então, é através do método baseado no tripé, que é trabalho, convivência e espiritualidade. É um trabalho muito bonito, só que vocês têm uma capacidade específica, não é? Ou seja, atender um número bem limitado de pessoas, não é, Luciano? A própria Fazenda Esperança, ela trabalha também, faz um trabalho de prevenção, mas é como assim, a história do beija-flor, mas sempre a gente vai estar lá, né? Claro. E a gente tem um trabalho de aproximação desses jovens, das pessoas, jovens e adultos, crianças, no bairro, né? O Beiral ali, me falha o nome, né, do bairro, conhecido como popularmente Beiral. Caetano Filho, né? Caetano Filho. E a gente tem o terceiro sábado, a gente leva uma sopa, né? O intuito, né, não é saciar eles com a fome, o intuito é de aproximar eles. Então, se hoje a gente descer lá hoje, tem 50 que querem se recuperar, que querem ajuda, mas não tem apoio. Não tem apoio. E a capacidade de vocês é de 34, a capacidade é isso? é 34, e a gente está lotado, a gente tem uma fila de espera. Inclusive, vocês funcionam de acordo com doações, não é isso? Isso. Principalmente, pode informar o contato para aquelas pessoas... A Fazenda da Esperança, ela se mantém através dos voluntários, que são os próprios familiares, né, que vendem as cestas de produtos, depositam o valor do salário mínimo na conta, recebem tudo novamente em produto, vendem esses produtos para manter a fazenda. E os outros voluntários, parceiros, que não são do governo, né, do poder público, né, que ajudam também a obra, como a Eletrobras, né, o saciar também ressaltar isso. A Eletrobras fez uma doação agora no valor de 350 mil, uma padaria toda estruturada, né? Existe uma padaria hoje dentro da Fazenda da Esperança, que é o que mantém a fazenda, essa padaria, que foi doada pela Eletrobras. Então, a gente tem os parceiros, mas parceiros, assim, pessoas voluntárias, pessoas diretamente, não temos a ajuda, né, geralmente, sim, do poder público, né? E alguns dos juízes nos ajudam também com penas alternativas. As penas eles destinam a verba para a fazenda, mas não são todos também, né? São alguns juízes que fazem isso. E com isso a gente consegue se manter. A gente vem toda terça-feira para a cidade, passa o dia todo, eu saio 5 da manhã da fazenda e volto meia-noite, vendendo nas igrejas, né? Na igreja católica, na Consolata e na igreja São Francisco. O número de contato é 99127 5933, 99127 5933, e a gente está aberto a toda ajuda. A gente vende agendas, temos caderno, uma das maiores empresas de caderno do Brasil, o proprietário é um voluntário nosso.
ele mandou confeccionar esses cadernos com a capa da Frente da Esperança, na contracapa, um testemunho. Então, isso já trabalha na prevenção. E ele doou esses cadernos, a gente tem esses cadernos para vender. Então, toda ajuda é bem-vinda. Maravilha. 2 pontos mais para a gente encerrar, infelizmente, porque está tão bom. Descriminalização. A gente sabe que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Né? Foi pausado, houve ainda uma votação em setembro do ano passado, mas ainda está pendente. Vocês são a favor ou contra? Eu sou contra, né? Por questão de princípios éticos e morais. Eu vejo que não é por você tirar, descriminalizar ou despenalizar ou descriminalizar algo que é visivelmente nocivo à sociedade que você vai conseguir resolver o problema. Isso já foi tentado lá na Holanda. Na Holanda, isso. sim. E na Holanda. Eles já estão voltando atrás, porque eles não Estados Unidos também. Eles não estão conseguindo, não conseguiram, na verdade, ter o resultado que eles esperavam, que é a diminuição de risco e tentar fazer com que as pessoas se conscientizassem e parassem com o uso. Parece que continua aumentando. Então, eu vejo que o problema, a raiz do problema está um pouco mais profunda. E, para falar a verdade, aqui no Brasil, essa questão do tráfico, do uso, isso já em partes, em termos, já é descriminalizado. Porque se você tem, por exemplo, um crime muito mais grave, que são os homicídios, apenas 4%, digamos assim, 5% dos homicídios são resolvidos, são solucionados pela polícia. Então, nós temos aí 95% dos crimes graves, né, de homicídio acontecendo e sem conclusão, sem prisão dos envolvidos. O tráfico de drogas, o consumo e os crimes cometidos, né, dos mais variados, por causa disso, também eu creio que acontece uma proporção também aproximada. Então, já há uma descriminalização, assim, por causa da incompetência dos órgãos públicos em solucionar qualquer tipo de crime, qualquer tipo de delito. Já tem uma despenalização, digamos assim, né, desse problema que é muito grave. Eu não acho que isso vai resolver o problema. Eu creio também, junto com o que o Luciano disse, que deve ser mais investido na questão da promoção e na prevenção para que o mal seja cortado pela raiz. Luciano, sim, contra ou a favor? Eu sou a favor. Né? Era para ter entrar até um ponto para que a gente possa debater, mas eu sou a favor porque a gente vê que a cada dia as coisas pioram. Né? Não tem... Você é a favor de descriminalizar? Deixar de ser crime... Não, uso de droga. Você é contra, então? Eu sou contra. Eu sou entendi, contra. entendi. Entendeu? Eu sou contra porque... já existe, claro, né? A impunidade, né, serve a punição serve para os pobres, né? Então, já existe já isso. Então, hoje em dia você vê a situação que se encontra, né? A descriminalização, e eu acho que assim, eu sou contra isso, né? Eu sou contra porque não tem o não dá conta. Isso foi algo que foi aberto, perdi assim. Ainda que a polícia, desculpa, que o poder público não dê conta, é melhor que continue sendo crime. Sim, isso. Porque pelo menos ameniza um pouquinho. Porque a polícia não dá conta. A polícia não dá conta disso. Pelo menos intimida. Não intimida, né? Porque daqui a polícia pega um traficante, leva na delegacia, 12 horas, no máximo, ele está solto novamente. É impressionante. E os que são presos, os que estão começando a sua vida do crime, um dos grandes argumentos dos defensores da descriminalização é que a pessoa, o pequeno traficante, quando chega lá no sistema prisional, ele sai para traficante profissional. Né? Mas o problema é o seguinte, o problema é o sistema prisional. O problema não é a punição. Eles estão tentando resolver um problema, não é a criminalização, eles estão tentando resolver um problema, ou seja, a ineficácia que é do próprio Estado, do não sistema. Ressocializa. Exato. Né? A ineficácia da ressocialização e da reeducação da pessoa que está ali no sistema prisional, isso é um problema. Como é que você vai resolver esse problema?
Pô, eles estão tentando resolver o problema da maneira mais fácil e mais imediatista possível. Não prendendo, né, o cara que está sendo preso como até mesmo em flagrante delito, né, ou então descriminalizando algo que classicamente é classificado como considerado eticamente, moralmente como um crime. Eu vejo assim, por não ter o trabalho de prevenção, né, esse trabalho que é um trabalho sério de prevenção, desde as escolas, então as crianças, por não ter esse trabalho, aqueles que acabam entrando no mundo das drogas, chega um certo ponto, como agora, que se torna dependente, né, e não consegue manter o vício, e acabam, o que acontece hoje, essa é a realidade, acabam pegando pequenas quantidades de droga para vender, para poder manter o vício. Então, ali, né, o poder público prende aquela pessoa que não entrou no crime através do vício, né, porque é uma doença, né, e acaba se tornando um marginal, entendeu? Um bandido que vai parar onde? Vai preso. Onde lá ele piora mais ainda. Sai mais profissional ainda, lamentavelmente. Esse é o principal argumento. Com certeza, eu concordo. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecê-los imensamente pela presença e dizer que o programa estará aberto para outros debates. Ok, estamos abertos aí para os próximos convites. Muito obrigada. Agradecendo pela oportunidade também. Obrigada, um grande abraço, gente. Nós voltamos em instantes com muito mais Contraponto. Bem, em nossa entrevista de hoje, a gente recebe a cantora gospel Juliana Sequinato, que recentemente lançou o CD. Boa noite, obrigada pela presença, Juliana. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, vamos falar um pouco sobre sua carreira, como começou esse interesse pela música, especificamente pela música gospel. Pela música gospel, começou quando eu cheguei aqui em Roraima. Até então eu não tinha muito contato com a música gospel. Até então eu cantava músicas sertanejas, músicas de vários ritmos, mas não o estilo gospel. E aqui em Boa Vista, Roraima, eu tive um encontro verdadeiro mesmo com Jesus e tudo começou mudando o meu estilo de música, né? Então, eu comecei a apreciar a música gospel. Que interessante. Agora, o contato com a música em si é desde criança? Desde criança. Principalmente o estilo sertanejo. E seu sonho era gravar um CD. E aconteceu já com o trabalho gospel? Com o trabalho gospel. Veio acontecer com o trabalho gospel, até porque as composições começaram a vir mais ou menos em 2012, com muita intensidade. Antes disso vinha uma música aqui, outra ali, mas de 2012 para cá, as músicas começaram a vir com muita intensidade mesmo. Conta uma coisa, qual que é a diferença do louvor para a adoração? E o seu trabalho, ele é uma mistura dos dois? As pessoas costumam chamar de louvor aquelas músicas mais agitadas, que bate palmas, né? E a adoração, elas costumam chamar aquela música mais lenta, mais calma, mais tranquila. Que leva a meditação, a reflexão. E o CD tem de tudo. Então tem você lenta, mescla. Isso, tem agitada, tem uma música romântica que eu cantei para o meu esposo quando nós nos casamos em 2010. E aí eu pude gravar ela, né, bem produzida. Tem uma música sobre família, enfim, está bem diversificado. Agora tem uma especial que você falou há pouco, tem toda uma história. Você que compôs todas as faixas? Todas as faixas, inclusive essa é uma ansiedade que eu tenho, porque como não são só 12 músicas, eu tive que escolher 12 para colocar no CD. Mas como são muitas músicas que eu já tenho, fora as que vêm periodicamente, é uma ansiedade grande para conseguir gravar novos CDs, né? Mas, por enquanto,
nós estamos trabalhando com este, né? E eu creio que Deus está no comando. Aqui tem toda uma história, faixa 4. É a faixa 4. Vamos ouvir um pouquinho, por favor? Uhum. E eu vou pedir para você contar um pouco o que motivou, qual foi a inspiração. Então, a faixa 4, ela foi uma inspiração em meados de setembro de 2010. Nós tínhamos acabado de mudar para a nossa casa própria, né? Que nós nos casamos em janeiro. Eu e o meu esposo Wesley, que eu quero desde já mandar um beijo para ele, dizer que eu amo muito ele. E nessa casa nova, era uma sexta-feira à tarde, eu fui tirar aquele tempinho com Deus, que a gente chama de tempo a sós com Deus, onde você fica sozinha, você e Deus, lendo a Bíblia, orando, né, louvando e tal. E nesse tempo, nesse período, aconteceu o seguinte: eu estava lendo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz para a gente não andar ansioso, né, por coisa alguma, nem com o que a gente vai comer, nem com o que vai vestir, né, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? E nessa hora veio a inspiração dessa música, Aumenta a Minha Fé. E até então eu fiquei tão feliz porque já faziam alguns meses que não vinha nenhuma inspiração. Fiquei muito feliz, cantei a música para algumas pessoas na sexta-noite, no sábado, no domingo. E aí, quando foi na madrugada de domingo para segunda-feira, aconteceu algo muito assustador. Entrou ladrão dentro da minha casa, em plena 3 horas da manhã. Nossa. E nessa hora, só vinha o refrão dessa música na minha mente. Foi então que eu entendi, depois que a situação toda passou, que os ladrões foram embora, que eles não entraram dentro do nosso quarto, só mesmo... Não houve nenhum dano Não físico. houve nenhum dano, e eu fiquei o tempo todo ouvindo tudo que eles estavam fazendo, mas quietinha lá, cantando essa música, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E a minha fé foi aumentada ali naquela hora, graças a Deus. Depois eu me toquei disso. Deus Quem tinha tem me uma relação preparado, muito próxima com Deus consegue entender, não é? que Ele tinha me preparado com essa canção para passar por esse momento tão difícil. Olha só, o Brasil, de modo geral, ele é marcado por talentos, né? Roraima, a gente tem diversos talentos. Gravar um CD não é fácil, não é? Não é fácil. É uma dificuldade muito grande. E assim, foi uma poupança muito suada, né? Minha, do meu esposo, para chegar nesse ponto de gravar o CD e de lançar o CD. Agora é um outro desafio, que é divulgar o CD. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para poder divulgar o CD aqui hoje. A gente que parabeniza pelo trabalho e agradece também por sua presença. Muito obrigada. Mas o CD, então, ele já está disponível? Sim, ele está disponível em todas as plataformas digitais. iPhone, iTunes, né? Google Play, enfim, Deezer, Spotify. E fora isso, né, aqui no estado de Roraima, mais especificamente em Boa Vista, todas as lojas foram bem receptivas. O CD está disponível em todas as lojas que vendem CD aqui no estado, aqui em Boa Vista. E em breve nós vamos ter também o CD disponível fisicamente em São Paulo e em Minas Gerais. Primeiramente nesses 2 estados. Isso. Qual a razão? Também motivado pela dificuldade, Juliana? Com certeza, sim. A princípio, eu não sei se é porque eu estou bem no comecinho de uma carreira, digamos assim, a dificuldade é bastante grande. Algumas pessoas têm apoiado bastante. Eu agradeço muito às televisões, né, que têm apoiado bastante. Algumas rádios também já têm apoiado. Mas assim, é um desafio bastante grande de você conquistar um espaço nesse aspecto da música. Persista. Vamos Obrigada. falar sobre shows. Hoje você deve se apresentar, amanhã também? Isso, hoje e amanhã eu estarei ali no Espaço Paz, próximo não sei se posso Fica falar. na Maria Homem de Na Melo, Maria Homem de não é? Melo. Isso, na Maria Homem de Melo, no bairro Liberdade. E eu convido toda a população para estar lá. O nome do evento é o Quinto Paz Roraima. E nós vamos ter a presença de um pastor muito renomado, o pastor Vanderlei Carceliano. Ele tem um dom de cura, um dom de milagres. Então, se você está nos assistindo e precisa disso,
eu convido você para estar lá conosco, adorando ao Senhor e também recebendo o seu milagre. Lembrando que é gratuito, né? É gratuito, entrada franca. Juliana, muito obrigada pela sua presença. A gente deseja muito sucesso para você. E suas considerações finais, por favor. Quero deixar aqui um recadinho para você. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Que você possa buscar essa paz no seu coração, que nós encontramos só em Deus. Que bonito. Eu vou fazer um último pedido, seu contato. Contato para show, mais informações sobre o seu trabalho. Sim, o contato é o 9159-1009. E assim, eu já deixo de antemão, né, para as igrejas que desejarem me convidar, eu não cobro para estar cantando nas igrejas, né, apenas gostaria de estar, né, em todas as igrejas aqui do estado cantando, porque, como diz o salmista Davi, né, eu procuro pelos altares de Deus para estar adorando ao Senhor. Muito bom. Grande abraço para você. Obrigada. Bem, o programa Contraponto desta semana termina aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. A gente aguarda no próximo sábado. Até lá.